Bom dia, caros colegas. Quero agradecer o convite do Gildemar para falar um pouquinho de um tema que eu acho bastante oportuno, que é a hipercorreção visual hoje, que muitas vezes está acontecendo devido aos próprios sintomas que os pacientes eles vêm relatando durante a consulta. E de fato, eu tenho observado muito que muitos pacientes eles chegam com sintomas de baixa acuidade visual para longe, ou seja, a queixa principal é dificuldade para longe. E aí nós acompanhamos de outros sintomas, como às vezes a visão embaçando para perto, e também muitas vezes essa pessoa diz que sente dores de cabeça. E nós conseguimos observar que desde jovens, ou seja, crianças pequenas já com esses sintomas. Quando vamos observar o hábito dessa pessoa, o que é que ela faz, no dia a dia nós vemos que os aparelhos eletrônicos eles estão ali como atividade principal, seja celular, computador, videogame, ou seja, aquela pessoa ela tem uma atividade praticamente para perto e pouco se usa a visão de longe. Então a queixa principal no consultório, no atendimento, no gabinete, tem sido de dificuldade para enxergar para longe. É bem interessante isso porque é importante alguns detalhes para termos cuidado para não hipercorrigirmos esse paciente. Eu falo que uma boa anamnese é muito importante. Uma boa acuidade visual é muito importante. Só que em alguns casos, até mesmo na acuidade visual, de fato, tem acontecido baixa, ou seja, uma acuidade visual que bate com a informação da queixa dele, que é a dificuldade para longe. Quando você vai no autorrefrator, muitas vezes dá uma dioptria de acordo, ou seja, uma miopia que bate com aquelas informações. Só que aí é onde entra. É muito importante nós fazermos uma boa avaliação, principalmente na questão da retinoscopia. Quando nós vamos para a retinoscopia, e eu tenho várias experiências nesse aspecto, aí percebemos que nada daquilo bate com a informação que estamos vendo no retinoscópio. Normalmente eu vejo, por exemplo, sombras a favor, uma faixa do retinoscópio a favor, que muitas vezes condiz com a hipermetropia. É comum, às vezes, pegar um paciente que relatou 20/50 na acuidade visual. O autorrefrator ele dá muitas vezes uma miopia de, às vezes, 2 de miopia. Só que quando vamos para a retinoscopia, encontramos muitas vezes uma hipermetropia de mais 1, de mais 0,50, ou às vezes até mesmo métrope. E aí onde entra? Se não tiver cuidado, principalmente aquele profissional que muitas vezes confia no autorrefrator e não faz a retinoscopia, você pode estar hipercorrigindo esse paciente. Na realidade, o que é que eu faço na prática? Quando eu percebo isso, eu faço logo uma massagem acomodativa, ou seja, eu relaxo esse cristalino dele. Porque eu já sei que na amnese ele me disse que usa muito aparelhos eletrônicos. Então, como é que funciona? Se nós observarmos, a imagem ela vai entrar no olho, para estimular a retina. Só que esse indivíduo, esse paciente, ele fica muito tempo forçando a visão para perto. Então, o que é que acontece com essa lente, o cristalino? Ela fica abaixada. Então o que acontece? Ela fica muito acomodada. Na hora de olhar para longe, ela não consegue relaxar. E aí onde entra? A queixa dele é dificuldade para enxergar para longe, porque o cristalino ele está acomodado, ele está cansado. Por ele estar cansado, a pessoa não consegue relaxar, ou seja, o cristalino não relaxa. Se o cristalino não relaxa, a queixa dele bate, ou seja, dificuldade para enxergar para longe, porque o cristalino ele está acomodado. Então a primeira coisa é estimular o cristalino para que ele relaxe e nós consigamos encontrar a retinoscopia real. Então encontramos a retinoscopia real, que não é nada daquilo com as queixas dele, e agora fazemos outros testes acomodativos. E aí percebemos de fato de que a atividade dele está tendo alterações acomodativas que condiz com um cristalino que está fazendo um excesso de atividade, e com isso está deixando a visão de longe cansada. Alguns casos é importante encaminhar para a terapia, outros casos apenas o exercício do cristalino, ou seja, você tem uma flexibilidade dele, você consegue melhorar essa atividade. Por exemplo, pessoas que forçam muito a visão para perto e que esse cristalino ele fica acomodado e não relaxa, tem uma tendência da visão embaçar para longe, porque quando olha para longe, o cristalino não consegue relaxar.
Então eu tenho pedido que eles possam agora trabalhar essa lente, fazer um exercício simples. A cada 30 minutos que ele está forçando a visão para perto, o cristalino está abaixado, ele agora relaxe esse cristalino. Então descanse um pouco. A cada 30, 40 minutos, descanse um pouquinho para longe. No momento que ele olha para longe um pouco, nem que seja por poucos minutos, ele consegue relaxar esse cristalino e aí depois ele volta a fazer a atividade dele. O que é que está acontecendo? Ele está trabalhando essa acomodação, flexibilizando essa lente, o cristalino, para que não haja esse cansaço visual e automaticamente, se ele não tiver cuidado, vai gerar uma dificuldade para longe. Então é onde entra. Essa dificuldade faz com que muitas vezes o profissional que não esteja atento a isso acabe colocando uma miopia, e essa miopia vai fazer com que ele enxergue de maneira momentânea bem para longe, mas para perto vai gerar o cansaço, ou seja, os sintomas que ele sentia, que provavelmente a visão embaçada para perto, as dores de cabeça que ele relatava, elas vão continuar e até mesmo piorar, porque eu estou agora afastando a visão dele, estou afastando a distância focal dele de perto. Então não adianta só se corrigir a visão de longe, esquecendo a visão de perto. Não adianta só deixar, às vezes, uma acuidade visual boa para longe, esquecendo da visão de perto. Eu tenho dito que a acuidade visual de perto, após a correção, após o afinamento, ela diz muito a respeito do que é que nós vamos prescrever para longe. E muitas vezes, para resolver o problema do paciente, muitas vezes nós temos até mesmo que piorar um pouco a visão de longe, mas deixando a de perto muito boa. Então, esse é o ponto que eu gostaria de passar para vocês. Terem cuidado com a hipercorreção. Não confie no que muitas vezes o autorrefrator está dizendo, no que a acuidade visual está dizendo, se a atividade daquele paciente é uma atividade que condiz com alterações acomodativas. E por isso que hoje nós percebemos que muitas receitas estão hipercorrigidas, muitas receitas estão com a miopia que muitas vezes não existe. Então é um alerta e uma atenção para que nós tenhamos ao prescrevermos, principalmente para esses pacientes que hoje estão cada vez mais usando aparelhos eletrônicos. Quero agradecer o convite, Gildemar, Clube do Livro, e fiquem com Deus, qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado.